E aí, ouvinte, cansado. Você tá aí tentando pegar no sono, enrolado num lençol limpinho, provavelmente já tomou banho hoje. Talvez até 2. Mas calma, vamos estragar essa sensação de limpeza com um pouquinho de história nojenta e monótona. Porque hoje você vai entrar na Idade Média, pelo nariz. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa latrina histórica, se ajeita aí. Encontra uma posição em que seus ombros parem de protestar contra a existência, fecha um pouco os olhos, mas não dorme ainda, e deixa o som da minha voz te levar. E antes que o tédio bata com força, se inscreve no canal. Sempre tem uma história igualmente desnecessária te esperando. E comenta aí de onde você me ouve, só para eu saber com quem estou dividindo essa viagem fedorenta no tempo. Agora, apague as luzes. Vamos entrar juntos nessa jornada da noite. Você não pediu, mas aqui está. Um mergulho nos hábitos de higiene da Idade Média. Spoiler, não existiam. Aliás, vamos corrigir isso. Existia algo que as pessoas achavam que era higiene, mas que hoje seria motivo de prisão, denúncia e talvez exorcismo. E antes que você diga, mas naquela época eles não sabiam, sim, é verdade. E ainda assim, nada justifica. Nada. Você não acorda. Você emerge do seu colchão de palha e piolhos como uma larva suada e confusa. O sol nem nasceu ainda, mas o cheiro já te acordou primeiro. É um perfume que mistura urina velha, suor seco, pão embolorado e aquele cheiro de bode molhado que você finge que é do vizinho, mas é seu. Sua cama, um amontoado de palha, macio igual uma caixa de areia, recheado de surpresas como carrapatos, pulgas e um rato que você resolveu chamar de Bernardo porque ele aparece toda noite para dividir a ceia. Travesseiro, um saco de pano com restos de palha e talvez um dente humano solto. Confortável? Não, mas pelo menos não pega fogo fácil. Já é alguma coisa. O teto da sua casa medieval tem buracos, não decorativos, são buracos funcionais. Eles deixam passar vento, chuva e as fezes das pombas que moram no forro. Você dorme com a cabeça coberta porque não quer acordar com uma bênção direto do céu. O chão é de terra batida, molhado. Não porque choveu, mas porque o cachorro da casa resolveu marcar território. E o cachorro, no caso, pode ser um porco, ou uma criança, ou ambos. Enquanto você se arrasta para fora do seu cobertor úmido, percebe que seu corpo está coçando, de novo. Mas não adianta coçar. Você já tentou de tudo, inclusive rolar na cinza da lareira como forma de banho seco. Dizem que funciona. Não funciona. Só te deixa com cheiro de churrasco vencido. E por falar em banho, não. Hoje não é dia. Nem ontem foi. Nem o mês passado. Porque para você, banho é um evento. Tipo eclipse. Raro, meio perigoso e todo mundo comenta quando acontece. Quando você resolve se lavar, tem que esquentar a água, encher um tonel e torcer para ninguém ter usado antes. O mesmo tonel, com a mesma água. Isso mesmo, família inteira no mesmo banho, da avó ao bebê. E adivinha quem entra por último? Spoiler, você. Mas calma. Ainda nem chegamos na parte mais charmosa da sua manhã medieval. A ida ao banheiro. Você sai de casa, dá 3 passos, olha para o balde atrás da parede de madeira. É isso, um balde, um troninho improvisado, já cheio. Porque o tio Gregório teve gases existenciais na madrugada. E agora você tem que equilibrar-se sobre aquilo com a graça de uma bailarina gripada. Fez o que tinha que fazer? Parabéns! Agora é só jogar o conteúdo na rua, literalmente, pela janela. Isso mesmo, com direito a um grito de guarde-lu
que ninguém respeita. A rua vira um rio de dejetos, restos de comida e sonhos mortos. Enquanto isso, sua pele começa a formar uma crosta natural. Uma barreira protetora que os sábios da época acreditavam manter doenças longe. Spoiler, não mantinha, só mantinha a sujeira mesmo. Ah, e os dentes? Bom, eles estão lá. Alguns. Você mastiga com o que sobrou. Escovar? Que verbo é esse? No máximo, você passa um paninho ou mastiga um galho seco e torce para a dor passar. Cáries são companheiras fiéis. Mau hálito é normal. Todo mundo fede. O conceito de menta refrescante ainda não nasceu. E você ainda não morreu disso? Milagre. E falando em milagre, vamos dar um pequeno passeio até a origem de certas crenças sobre higiene. Porque sim, eles acreditavam que banho podia matar. Abrir os poros era, segundo a medicina medieval, uma forma de deixar as doenças entrarem. Portanto, a recomendação era clara: permaneça imundo, é mais seguro, e você segue o conselho, não por fé, mas por preguiça. Porque, convenhamos, esquentar água, carregar balde, esfregar o corpo com sabão feito de gordura de porco e cinza e depois ainda ter que secar ao vento gelado, tudo isso só para ficar limpo por meia hora? Não compensa. Ah, e sabão. Vamos falar disso. Uma mistura rústica de gordura animal e soda cáustica primitiva. O cheiro? Uma mistura de vela derretida e ranço. O toque? Esfoliante de grau militar. E nem sempre tinha. Às vezes, você só se esfregava com areia. Isso mesmo, areia. Porque nada como um bom atrito para arrancar a dignidade junto com a sujeira. Enquanto isso, seus vizinhos passam por você e nem notam. Porque todos estão no mesmo barco. Um barco sem remo, sem sabão e afundando no lodo da ignorância dermatológica. E é só o começo do seu dia. Depois da epopeia matinal no balde sanitário, você decide se refrescar. Mas é aí que entra o detalhe mais suculento da vida medieval. Água. Aquela substância líquida que você, no século XXI, usa sem pensar. Lava o rosto, escova o dente, dá descarga, passa no cabelo. No século XIV, é inimiga pública número 1. A água da Idade Média é uma espécie de roleta russa líquida. Você olha para o riacho próximo com esperança. Parece limpo, né? Cristalino até. Só que ali, metros antes, alguém despejou o balde da noite passada. E se não foi isso, foi um porco falecido. Ou, vai saber, algo um pouco mais... gente como a gente, só que sem os sinais vitais. Porque o curso d'água era democrático até demais. Você pensa, mas então por que não ferviam? Ah, ouvinte, porque dava trabalho, porque ninguém tinha panela suficiente, porque para acender o fogo, primeiro você precisava roubar madeira. Sim, roubar. Coletar lenha na floresta do lorde local era crime. Você podia ser punido só por catar um galho seco. Resumo: ou você morre de sede, ou morre enforcado com um fiapo de justiça feudal. Então a solução: cerveja. Pequena, fraca, quente. Um líquido amarelo meio turvo, servido desde o café da manhã. Crianças incluídas. Por quê? Porque ferver a água para fazer cerveja matava os micro-organismos, ou pelo menos deixava os intestinos em paz por umas horas. Enquanto isso, banho segue sendo um conceito nebuloso. Comunidades maiores até tinham casas de banho. Imagina um spa, só que em vez de música ambiente e sais aromáticos, você tem carpideiras discutindo sobre plantio e cotovelos encostando em lugares que não deveriam encostar.
Não havia divisórias, não havia privacidade, às vezes nem água quente. E havia, sim, vamos dizer, uma reputação social em torno desses espaços. Reputação que faria a avó do século XXI bater na sua porta com uma Bíblia e uma garrafa de álcool. Com o tempo, aliás, a igreja começou a olhar torto para essa história de todo mundo pelado junto, se esfregando com sabão feito de gordura animal, de porco, de bode ou do que estivesse mais disponível e menos vivo no momento. Resultado? Banhos públicos foram sendo fechados aos poucos. Pela moral, claro, e por medo de que o banho espalhasse doenças, já que se acreditava que a sujeira protegia o corpo. Isso mesmo, você vira uma cebola de crostas epidérmicas por autopreservação. Uma casca de defesa medieval. Você já deve ter notado que ninguém cheira bem. Mas tem mais. As roupas que você usa, aquele seu traje único, também não são lavadas com frequência. Porque, como tudo na Idade Média, lavar exige logística de guerra. Buscar água, ferver, esfregar com cinzas, torcer, secar ao sol, isso quando o sol aparece. Resultado, você usa a mesma túnica por meses, às vezes anos, até ela simplesmente deixar de existir, virar pó e se juntar ao chão de terra batida da sua casa. E é claro que tudo isso favorece os pequenos inquilinos do seu corpo. Pulgas, carrapatos, piolhos, percevejos e um primo distante do escorpião, que resolveu fazer da sua axila uma colônia de férias. Eles vivem em você, se reproduzem em você, fazem churrasco em você. Ninguém se incomoda, você só coça o tempo todo, às vezes até com garfos ou com um pedaço de osso. O importante é manter a tradição. E escovar os dentes, uma lembrança do futuro. Às vezes você mastiga um galinho de árvore. Às vezes só cospe e torce. A maioria nem pensa nisso. E como o açúcar ainda não é popular entre os pobres, os dentes duram um pouco mais, até cair de vez. Os mais sortudos morrem com uns 3 ainda firmes. Mas a situação muda um pouco se você é rico ou nobre. Nesse caso, sua casa pode ter uma latrina interna, um luxo, um buraco no chão com uma tábua em cima. O conteúdo vai direto para o fosso, para o quintal, ou, se você for muito chique, para um canal que deságua na parte de fora do castelo. Isso quando o canal não entope e devolve tudo na direção contrária. Um fenômeno chamado a revanche do encanamento medieval. Inclusive, nos castelos mais elaborados, havia as chamadas garderobes. Traduzindo, uma salinha suspensa com um buraco que despejava as suas necessidades diretamente no fosso. Isso, claro, atrai ratos, moscas e soldados inimigos criativos, que às vezes tentavam invadir por esse caminho. Sim, o esgoto também era uma porta de entrada. E você achando que trabalhar com logística era difícil hoje em dia. E como ninguém pensava em lavar as mãos, o toque era uma arma biológica. O aperto de mão não era tão comum. Sabe por quê? Porque as pessoas sabiam instintivamente que o vizinho podia estar carregando metade da fauna intestinal local na palma da mão. Isso antes de ir comer pão duro e caldo de cebola reaproveitado da semana passada. Mas vamos voltar para o banho. Porque sim, algumas pessoas tomavam, de verdade. Principalmente em regiões mais próximas do Mediterrâneo, onde os hábitos romanos ainda tinham deixado algum vestígio. Mas isso não durou muito. Com a ascensão do medo de doenças e da influência religiosa, dizendo que nudez e banho geravam pensamentos, digamos, pouco santos, a prática foi sendo abandonada.
Até reis passavam meses sem se lavar. Luís XIV, no século XVII, era tão fã de não tomar banho que dizem por aí que tomou só 2 na vida. Se é verdade, vai saber. Mas vindo da época em que perfume era desinfetante, não duvido. Então você, simples mortal medieval, se conforma. Um paninho molhado aqui, um balde de vez em quando. Talvez uma chuva, se der sorte, e reza para ninguém comentar seu cheiro, ou para todo mundo estar tão fedido quanto você, o que geralmente é o caso. Enquanto isso, o medo de doenças se espalha. Mas o entendimento de higiene, não. Pelo contrário, se você adoecer, a culpa vai ser do ar ruim, da sua alma desequilibrada, ou de algum pecado aleatório, tipo ter olhado com inveja para o nabo do vizinho. A solução? Mais incenso, mais isolamento, menos banho. E assim, sua relação com a água vai se resumindo a evitar. Evitar beber, evitar se molhar, evitar morrer. Água, na Idade Média, é sempre uma má ideia. E você segue sua vida, coberto de poeira, suor e uma crosta protetora de ignorância dermatológica. Parabéns, você é oficialmente medieval. E fedido. Você já está fedido, mal alimentado e com mais piolhos do que motivos para continuar. Mas não tem descanso, porque agora é hora de trabalhar. E quando digo trabalhar, não é abrir o notebook e responder e-mails fingindo que está em reunião. É suar, carregar, cavar, plantar, sangrar e ainda agradecer por estar vivo. Por enquanto, você sai de casa ou da estrutura de madeira e palha que te vendem como casa e já tropeça em alguma coisa. Pode ser uma pedra, um porco dormindo ou seu primo que desmaiou ontem de exaustão e ninguém teve energia para arrastar. Não importa. Você pisa e segue, porque hoje é dia útil. E todos os dias são úteis. Úteis para o seu senhor feudal, claro. Para você, são só repetição e dor. Se você é como 90% da população medieval, parabéns. Você é camponês. O nome chique é servo, mas a função real é fazer tudo enquanto morre aos poucos. Você trabalha na terra, mas não é dono de nada. Tudo pertence ao senhor feudal. O solo, o grão, os porcos, sua alma e às vezes até seu penteado. Se você conseguir um punhado de cebola para sua sopa triste, já pode se considerar afortunado. O dia começa com o nascer do sol. Aliás, o sol é seu relógio e ele não tem botão de soneca. Se você se atrasa, não tem bronca. Tem punição. Atrasou, paga com mais horas de trabalho. Reclamar? Só se for baixinho, para ninguém ouvir. O campo não é lugar para emoção, é lugar para calos. Você pega sua ferramenta, uma pá feita de madeira torta, com um prego enferrujado que ameaça se soltar a qualquer momento. Vai para o campo arar, cavar, colher, semeando grãos e desespero. Se tiver sorte, tem um boi para ajudar. Se não, você mesmo puxa na enxada com a coluna em forma de interrogação. E enquanto você se dobra sobre a terra dura, com a unha cheia de barro e microfissuras de infecção, respira o ar da liberdade. Brincadeira. É só o cheiro do adubo natural, também conhecido como fezes de todo tipo de criatura viva, inclusive humana. É com isso que você alimenta a terra. Com isso e com suas lágrimas que nem descem mais. Estão presas no limbo da resignação. Almoço? Ah, sim. Chega o momento da refeição. Você senta numa pedra, abre o pano sujo onde guardou sua comida e encontra pão duro. Um pedaço de queijo que parece estar em fase de transmutação espiritual. E talvez uma sopa, mas sem carne, sem gosto, sem esperança. Só um caldo morno de água, nabo e resignação.
O pão está tão duro que serve de ferramenta. Às vezes você come, às vezes usa como martelo. Tudo depende do dia. Você bebe cerveja, porque, como já vimos, água é castigo. A cerveja é fraca, morna, feita com o que sobrou do que já era ruim. Você toma e sente o estômago agradecer só porque não morreu. Ainda. E então volta a trabalhar. O sol no topo da cabeça, suando sob um tecido de lã que coça como se tivesse espinhos. Você pensa, por que não tiram a blusa? Porque não pode. Primeiro, porque a moral da época diz que mostrar o ombro é equivalente a cometer um pequeno crime teológico. Segundo, porque você não quer mostrar o estado da sua pele, cheia de feridas, picadas, manchas, e ninguém quer ver, nem você. Você volta à inchada, as costas já não respondem, os joelhos gritam, o tornozelo ameaça pedir demissão. E ainda assim você segue, porque parar é luxo, descanso é ficção. E você nem sabe o que é feriado. Se for mulher, o trabalho dobra. Além do campo, você cuida da casa, aquela estrutura onde tudo acontece e nada funciona. Alimenta as crianças, costura roupas, prepara comida, ordenha, varre o chão de terra e ainda tenta manter os piolhos sob controle. Tudo isso com um bebê pendurado no quadril e outro no forno biológico, esperando para nascer no meio da madrugada, sem parteira nem anestesia. E se for criança, também trabalha, desde cedo. A partir dos 5 anos, já aprende a carregar baldes, espantar galinhas, apanhar sem motivo e responder "sim, senhor" para qualquer adulto com mais de 3 dentes. Você passa o dia inteiro exposto ao frio, ao calor, à chuva, ao tétano em forma de prego solto. E quando acha que vai chover, você agradece. Não porque vai refrescar, mas porque talvez o campo fique mais mole. Ou talvez o senhor feudal tenha pena e libere você uma hora mais cedo. Spoiler, não vai liberar. Ah, e se você se machucar? Quebrar um dedo, ralar a perna, levar uma pancada de inchada? A resposta é simples: segue trabalhando. Porque se parar, não come. E se não comer, não vive. E se não viver, bom, isso resolve o problema da comida automaticamente. O ciclo é eficiente, pelo menos. O trabalho termina quando o sol se esconde. Mas você não. Você ainda precisa caminhar de volta para casa, passando pelos mesmos caminhos esburacados, com lama até o joelho e cheiro de cabra molhada. Ao chegar, ainda tem que dar conta dos afazeres domésticos, comer alguma coisa, se tiver, e tentar dormir no colchão de palha compartilhado com outros seres humanos e não humanos. E amanhã começa tudo de novo, porque a Idade Média não oferece perspectiva, ela oferece repetição e dor lombar. Você fecha os olhos, já deitado na palha, tentando ignorar o som do vento batendo nas paredes de madeira podre e o rato que acabou de passar correndo por cima do seu tornozelo. Parabéns! Você sobreviveu a mais um dia de trabalho medieval. E o pior, ainda tem chão pela frente nesse pesadelo histórico disfarçado de vida normal. Respira fundo, mas não muito. O cheiro da palha úmida ainda está aí. Você terminou mais um dia de trabalho medieval. Seus músculos doem, sua alma também, e sua pele. Bom, sua pele está num estado que só o tempo pode piorar. Mas agora vamos falar com carinho daquele tema especial que você não pediu: saúde. Spoiler, não tem. Você espirra. De novo. A tosse do seu vizinho virou a sua, porque na Idade Média as doenças não se espalham. Elas se instalam com malas e tudo. Você respira o mesmo ar que todos, literalmente.
Porque não há janelas, não há ventilação. E o único filtro que existe é a parede de barro rachada, onde um rato te observa desde terça-feira. Você sente calafrios. Pode ser febre, pode ser fome, pode ser a palha úmida da sua cama criando ecossistemas. Quem vai saber? Certamente não um médico, porque médico mesmo você não tem. O que você tem é um curandeiro que trata tudo com 3 métodos: sangue, fumaça e orações apressadas. Ou com urina. Sempre tem uma teoria envolvendo urina. A medicina da Idade Média é baseada na teoria dos humores. Nada a ver com comédia. São os 4 líquidos do corpo que precisam estar em equilíbrio: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. E não, ninguém sabia como equilibrar isso de verdade. Mas todo mundo tinha uma teoria, e todas envolviam sofrimento. Você sente dor no peito? Diagnóstico: excesso de sangue. Tratamento: tira sangue. Com sanguessuga ou uma lâmina enferrujada. Claro que sem anestesia. Porque se tem algo que não existe além da higiene, é o conceito de conforto. Você sente um aperto esquisito na barriga? Talvez seja má digestão, talvez seja tristeza, ou talvez seja porque você comeu nabo fermentado com pão que caiu no chão da feira. Mas não importa. O tratamento vai ser o mesmo: laxante natural feito com ervas, água barrenta e esperança. Vai passar? Não, mas pelo menos você vai esquecer do problema original por alguns dias. Agora vamos falar de feridas. Porque na Idade Média, qualquer arranhão é uma roleta da mortalidade. Cortou o dedo? Bem-vindo ao mundo das infecções. Não tem álcool, não tem curativo esterilizado, não tem antibiótico. O que tem? Pano sujo, vinagre e, às vezes, manteiga. Sim, passaram manteiga em ferida, porque, claro, se é bom para pão, deve ser bom para pele. Lógica medieval. Você acorda com uma bolha na perna. Ela coça, arde e cheira esquisito. Aí vem a sabedoria popular. Passa barro que seca. Ou reza 3 ave-marias e dorme com alho no travesseiro. E se piorar? Ah, foi mal olhado. Pronto, medicina resolvida. Os dentes? Já mencionamos que escovar é ficção científica, mas vale reforçar. Porque a dor de dente medieval é uma experiência espiritual. Você sente a alma tentar sair pela raiz do molar. E o tratamento? Puxar. Sempre puxar. Com um alicate de ferreiro, um pedaço de corda ou, em alguns casos, um murro bem dado. Não há anestesia, só grito. E talvez um trago de cerveja fraca para enganar a dor. Enganar mal. Se a infecção se espalha, você começa a delirar. A febre sobe, você fala coisas estranhas. O que acontece? Alguém chama o padre, porque claramente você está indo embora. Ou então, surpresa, você pode estar possuído. E nesse caso, talvez precisem de orações mais fortes. Às vezes, até um exorcismo caseiro. Às vezes, você só precisa de um chá, mas vão preferir o exorcismo. Agora pense, você vive num ambiente onde ninguém lava a mão, ninguém troca de roupa, ninguém limpa os talheres quando há talheres. As panelas são raramente lavadas e o mesmo caldeirão é usado para sopa, banho e tingir lã. E você ainda quer saber por que pegam doenças? Vamos ao banho de novo, porque ele merece atenção. Já explicamos que as pessoas evitavam, mas algumas ainda tomavam sim. Só que era um processo tão trabalhoso que acontecia em datas marcadas. Tipo solstício ou terça-feira da faxina anual. Você esquenta a água no fogo, se tiver madeira, joga no barril e entra.
Só que antes de você, entraram seus pais, seus irmãos, seus filhos e o cachorro talvez. Todos na mesma água e sem sabão, na maioria das vezes. E você achando que dividir toalha era ruim. As roupas, você tem uma, talvez duas. Mas é isso, lavar é luxo, secar, um milagre. Então você vai usando, até ela virar uma segunda pele, literalmente. Quando tirar, parte do tecido fica em você. E não estamos falando de estilo. E aí vem as pragas, os bichinhos que fazem do seu corpo um condomínio medieval. Piolhos, pulgas, percevejos, ácaros de todo tipo. Não tem repelente, não tem sabonete, só tem coceira. Você aprende a conviver, desenvolve técnicas, usa cinza de fogueira, óleo de porco ou simplesmente desiste. O corpo vira uma colônia viva de inquietação. E se aparecer uma doença mais séria? Como a peste, por exemplo, aí é loteria. As cidades viram cemitérios, as ruas se enchem de carroças carregando corpos. E você fecha a porta da sua casa, reza e espera não ser o próximo. Máscaras com bico de pássaro cheias de ervas são a proteção. Os médicos usam, você só torce ou já cava sua própria cova. E depois disso tudo, você ainda é julgado pela aparência. Sim, porque mesmo sem espelho, as pessoas comentam. Dizem que fulano está com aspecto ruim. Sério? Todo mundo parece que lutou com um javali cego num campo minado de lama e ossos. Mas sim, alguém sempre consegue estar pior. Você, nesse cenário, não tem expectativa. Só aceita e dorme, se conseguir, tentando não coçar tanto. Porque coçar sangra. E sangrar atrai mais problema. E problema você já tem demais. Você pensa que a Idade Média foi só trabalho, sujeira e doenças? Acertei. Foi exatamente isso. Mas também teve vida social. Só que, claro, do tipo que te faz agradecer pelo Wi-Fi e pelas interações limitadas com vizinhos. Na sua vila, a vida social gira em torno de 3 lugares: a igreja, o mercado e o poste de punição. Sim, são os equivalentes medievais da balada, do shopping e do feed de cancelamentos. A começar pela igreja, o grande centro de fofoca com aura espiritual. Você vai até lá não só para rezar, mas porque todo mundo vai. Não ir é suspeito. Ir demais também. O equilíbrio é fingir fé e torcer para não tossir na hora errada, porque até isso pode gerar boatos. A missa não é em língua que você entende, é em latim. E você não sabe latim, ninguém sabe, só o padre. E talvez nem ele, mas você finge que acompanha. Balança a cabeça, ajoelha, repete as frases com entonação de zumbi treinado e reza para não ser escolhido como o próximo pecador em destaque. Porque sim, a religião é um esporte coletivo. Todo mundo fiscaliza todo mundo. Se você espirra no meio da oração, já tem uma tia te olhando com reprovação. Se faltar numa procissão, surgem rumores de que você conversa com o vento ou olha estranho para as galinhas. É um ambiente saudável, como um grupo de família com censura. Mas, se tem um lugar onde a vida social realmente ferve, é no mercado. Você vai lá comprar, trocar ou só espiar. E o cheiro? Uma mistura de peixe, suor, queijo fermentado e pecado não confessado. As bancas têm de tudo. Pão de 3 dias atrás, legumes que viram arma branca e tecidos que parecem ter sido tingidos com lágrimas de ovelhas. Você encontra gente de toda parte, camponeses, ferreiros, taverneiros, mendigos e aquele senhor que sempre aparece sem ser chamado e fala cuspindo. O assunto é sempre o mesmo: clima,
colheita, boatos e algum julgamento público prestes a acontecer. Porque julgamentos são eventos sociais, tipo final de novela, só que com mais gritaria e menos reviravolta. Você já presenciou alguns. O acusado pode ser qualquer um. Bastou alguém apontar o dedo e dizer: essa pessoa fez algo estranho ontem à noite. Pronto, já é motivo suficiente. O julgamento é feito por um oficial local. Alguém com o mesmo nível de formação jurídica que um pombo confuso. O critério? Testemunhos duvidosos, superstições e, às vezes, a cor do seu cabelo. Se o caso for grave, entra o famoso julgamento por provação. Como funciona? Simples. Você pode ser obrigado a segurar um ferro quente, colocar a mão em água fervente ou ser jogado no rio com pedras amarradas. Se sobreviver, é inocente. Se morrer, bem. Deus sabe a verdade, né? Você assiste de canto. Finge não se envolver. Mas por dentro, torce para não ser o próximo. Porque você sabe, qualquer desentendimento com o padeiro, qualquer sonho mais agitado, qualquer gripe fora de hora pode virar acusação. Às vezes nem precisa de motivo. Basta existir com intensidade demais. Enquanto isso, a praça tem um atrativo especial: o tronco. Lugar onde pessoas são amarradas, expostas e humilhadas por horas ou dias. Pode ser por roubo, dívida ou simplesmente linguajar inadequado. Sim, xingar na hora errada pode te render um lugar de destaque na vitrine da vergonha. Ali do lado, há a máscara de ferro, também conhecida como brida da comadre. Uma engenhoca que prende a cabeça e a boca, usada especialmente em mulheres consideradas faladeiras. Isso mesmo. Falou demais, toma capacete de humilhação. Nada como o silêncio forçado para manter a paz social. Você já viu gente usar? Gente que só comentou que o nabo do senhor feudal estava menor esse ano. Ou que a cerveja da taberna parecia mais suco de cavalo. Resultado, um tour público com metal na cara. A Idade Média era basicamente um reality show de dor e repressão. Mas nem tudo é punição. Às vezes, há festas, celebrações religiosas que duram dias. Todo mundo bebe, dança, finge que esqueceu as doenças e a fome. Ninguém toma banho, mas todo mundo se aglomera. A música é feita com instrumentos que parecem ter sido montados por alguém bêbado com peças de carroça. E mesmo assim, é animado. Porque é isso ou continuar capinando em silêncio. Você dança com pés descalços na lama. Come algo que pode ser carne ou pode ser surpresa. Ri, grita. Por algumas horas, você sente algo parecido com alegria. Então o padre lembra que tudo isso é pecado e manda rezar de joelhos na lama. Festa encerrada. Volta para casa, fedido e com culpa. O verdadeiro combo medieval. As interações amorosas também seguem essa linha. Nada de flerte moderno. O Tinder medieval é o mercado. Você vê alguém carregando cebolas, elogia os nabos e pronto. Casamento arranjado. Às vezes nem isso. O pai decide, o senhor feudal aprova e você descobre que está casado quando já está dividindo a palha com alguém. Beijo? Talvez. Se os dentes permitirem. Declaração de amor? Só se incluir vacas no dote. Romantismo era sobreviver juntos até um dos dois morrer de gripe ou cair de uma carroça. E se o casal não dá certo, aguenta. Separar é pecado. Questionar é pecado. Ter opinião própria, então, só se for bem discreta e sem testemunhas. E mesmo assim, com risco calculado. Nesse mundo, a vida social é feita de fachada.
Você sorri, finge que está tudo bem, participa dos rituais, elogia os senhores e tenta parecer invisível o suficiente para não ser notado, mas não tanto a ponto de parecer suspeito. Um jogo delicado entre fingir e sobreviver. E assim segue seu papel nessa sociedade. Rodeado de regras que ninguém entende direito, punido por coisas que ninguém explica e sempre um pouco suado. Porque mesmo nas festas, a higiene continua medieval. E o cheiro também. Você chegou até aqui, meu caro ouvinte cansado. Isso significa duas coisas. Ou você tem uma curiosidade mórbida por sujeira histórica, ou já está no modo zumbi do sono e só não achou o botão de parar. De qualquer forma, já que está aqui, se inscreve, curte, comenta qualquer coisa, até o nome da sua galinha imaginária. Ajuda esse pobre narrador que passou horas refletindo sobre banhos que não aconteceram só para te entreter antes do cochilo. É o mínimo, vai. Agora vamos falar de coisa boa. Mentira. Vamos falar de comida medieval. Você acorda já fedido e pensa, pelo menos tem café da manhã. Ingênuo. Café não existe, nem da bebida, nem do conceito. Café da manhã medieval é mais um castigo do que um ritual. Você mastiga um pedaço de pão que, de tão duro, poderia ser usado como arma. Isso quando não está embolorado, o que acontece com frequência. Mas bolor não é motivo para jogar fora. É só cortar a parte verde e fingir que o resto tá tudo certo. Spoiler, não tá. Com sorte tem um pouco de pottage, a famosa sopa eterna. Velha conhecida de quem já sobreviveu a outros episódios dessa saga fedida. Se você é veterano por aqui, já até deve ter salivado de saudade. Ou tremido. Um caldo de legumes e grãos que fica cozinhando dias a fio no mesmo tacho, sem nenhuma intenção de limpeza entre uma leva e outra. É só jogar mais coisa por cima. Uma cebola nova, um nabo antigo, um resto de dignidade. Com o tempo, o pottage vira quase um parente. Tem personalidade, memória e cheiro próprio. Você come e ele... Bom, ele continua aí dentro por um bom tempo. E carne? Ah, carne é para datas especiais. Tipo o dia em que o senhor feudal tropeçou e decidiu ser generoso. Aí talvez role um pedaço de carne salgada, dura, seca e com uma camada de gordura que parece cera de vela. Você come mesmo assim, porque não é sobre gosto, é sobre sobrevivência. Leite estraga rápido, então vira queijo. E o queijo vira algo que só pode ser consumido se você tiver fé, porque o cheiro não encoraja e a textura também não. Mas você encara, com coragem e um pouco de desespero. E o que você bebe? Já sabe, cerveja, fraquinha, turva, servida morna. Porque a água ainda é uma ameaça. Toda garrafinha de água na Idade Média tem chance de ser sua última. E vinho, só se você for rico, ou se o padre deixar sobrar da missa. Agora, vamos ao tempero. Sim, o sabor, ou a falta dele. Sal é caro. Pimenta, impossível. Alho, até aparece. Mas a regra é simples. A comida precisa encher o estômago, não agradar o paladar. Qualquer prazer que se tenha ao mastigar é acidente. E quando não tem nada mesmo? Você improvisa. Sopa de casca, pão com caldo, raiz cozida, às vezes casca de árvore. E se for época de fome, aí vem a criatividade. Argila misturada com farinha, serragem batida com leite, pão feito com sementes misteriosas que fazem você ver estrelas. Literalmente, porque dão alucinação e um pouco de paralisia. Tudo isso servido em tigelas de madeira ou barro mal lavadas.
O mesmo pote serve para comida, lavagem e às vezes até como penico de emergência. É versátil, é prático, é medieval e nem adianta reclamar. Reclamar da comida é ingratidão. Reclamar demais vira acusação. Você pode ser acusado de zombar do sustento divino, o que, convenhamos, é uma forma elegante de dizer: ninguém aqui quer ouvir sua ladainha. Na hora do jantar, a cena se repete. Todos sentam no chão, ou em bancos duros, ao redor de uma fogueira que produz mais fumaça do que calor. A comida é a mesma de manhã. O pottage continua ali, agora com sabor de carvão. E você agradece, porque ainda há o que mastigar. Outros vilarejos não têm nem isso, só esperança e nabo. Agora, se você vive em um castelo, talvez tenha acesso a pratos mais sofisticados. Mas não se anime. A nobreza medieval comia muito, sim, mas com higiene zero e gosto duvidoso. Caracóis, cisnes, porquinhos inteiros assados, aves recheadas com outras aves, gelatinas feitas com tutano. É o buffet do exagero indigesto e eles também não lavavam a mão, não usavam talheres e adoravam mostrar poder comendo alimentos caros como açúcar, que só servia para apodrecer os dentes mais rápido. Você acha que ia se dar bem num banquete? Espera até ver a quantidade de moscas sobrevoando o porco recheado com migalhas e culpa aristocrática. Ah, e não se esqueça do jejum. Sim, muitos dias no calendário eram dias de abstinência. Sem carne, sem leite, sem prazer. Só sopa aguada, pão escuro e reflexões espirituais. Porque sofrer com fome era sinal de purificação. E nada purifica mais que passar vontade num frio de 3 graus com a barriga roncando. Você come o que tem, agradece em silêncio e engole rápido, porque mastigar demais é desperdício de energia. E pensar sobre a origem do alimento é um caminho sem volta. No fim, sua dieta medieval é uma mistura de carboidrato cansado, legumes derrotados e proteína ocasional. Não tem nutrição, tem sobrevida. E se um dia você sonhar com lasanha ou pizza ou mesmo um arroz com ovo, vai acordar com um nabo te olhando da tigela. Depois de um dia inteiro se arrastando por campos, comendo pão que poderia ser classificado como arma branca e fugindo da justiça baseada em fofoca, tudo que você quer é dormir. Você sonha com descanso, silêncio, um travesseiro fofo, um cobertor, um ambiente minimamente confortável. Agora esquece tudo isso. Você entra em casa, fecha a porta ou empurra a tábua frouxa que chamam de porta e encara o lugar onde você vai tentar repousar seus ossos doloridos. É um canto no chão, com palha, muita palha. A mesma que abriga piolhos, pulgas, percevejos e às vezes uma galinha que decidiu que ali era um bom lugar para viver. O seu colchão é um amontoado de feno velho, remendado com trapos, que range, coça e provavelmente fede. Mas é tudo que você tem. Não há travesseiro. O mais próximo disso é um saco com palha mais compacta ou um pedaço de madeira. Sim, madeira. E se você reclama, alguém responde: pelo menos não é pedra. Reconfortante. Você se deita, mas não está sozinho. Há outros corpos ali. Pode ser sua família, seus filhos, parentes distantes, ou um vizinho que perdeu a casa no último incêndio. Acidental, claro. Todo mundo junto, aquecido pelo calor humano e pelo cheiro coletivo de não tomamos banho desde o último eclipse solar. Dormir em grupo é o padrão. Intimidade zero. Privacidade, uma lenda. A única separação é feita com cortinas improvisadas de pano furado, quando há. O silêncio, esse sonho moderno, não existe.
Sempre tem alguém roncando, tossindo, conversando ou tendo um pesadelo sobre impostos. E o chão? De terra. Quando chove, vira lama. Quando seca, vira poeira. A casa é tão bem isolada quanto uma peneira. O vento entra por frestas generosas. Os insetos também. Você tenta cobrir o corpo com uma manta feita de lã crua, que coça mais que a sua consciência depois de mentir para o padre. Durante a noite, você sente movimentos. Algo passa correndo pelo seu pé. Talvez um rato. Talvez um gato atrás do rato. Talvez um parente procurando a própria sandália. Tudo é possível. Você não grita. Você se acostuma. Porque na Idade Média, qualquer coisa que não morde ou arranca seu couro já é tratada com gratidão. Você tenta fechar os olhos, mas lá fora cães latem, vento uiva, e de vez em quando algum bêbado atravessa a vila cantando uma música triste sobre cebolas e saudade. Porque ninguém dorme totalmente, todo mundo cochila. O sono profundo é reservado aos mortos. E por falar nisso, há um hábito interessante chamado primeiro sono e segundo sono. Sim, porque as pessoas da Idade Média não dormiam direto. Elas dormiam umas 3 ou 4 horas, acordavam no meio da noite, faziam alguma coisa, tipo orar, comer, visitar o vizinho e depois voltavam a dormir. Um intervalo no meio da madrugada. Por vontade própria? Claro que não. Era o corpo implorando por ajustes. Você acorda nesse intervalo, sente o frio, a umidade, a picada de um inseto. Olha para o teto, ou para o emaranhado de vigas, teias de aranha e mistério. E pensa, será que eu já morri e isso é o purgatório? Mas não. Você ainda está vivo, só cansado e com dor nas costas. E há os barulhos internos. Pessoas ressonando, soltando gases em estéreo ou falando durante o sono. Crianças chorando. Um idoso tentando levantar para ir ao balde sanitário e tropeçando em uma vassoura. Tudo isso compõe a sinfonia noturna do lar medieval. Agora pense, você tem sorte. Porque pelo menos tem um teto. Há quem durma em estábulos, sob pontes, em ruínas. Gente que deita no chão duro e reza para não congelar. O inverno mata, devagar e em silêncio. E ainda tem a superstição. Dormir de barriga para cima pode atrair espíritos ruins. Dormir de lado pode fazer você sonhar com o diabo. Dormir muito, preguiça. Dormir pouco, pecado. Ou seja, qualquer jeito que você tente descansar vai ofender alguém, espiritual ou real. Você cochila, acorda, se vira, coça, suspira. Recomeça. A noite é longa, mas o descanso é curto. Porque logo o galo canta, e o galo medieval não espera nascer do sol. Ele grita a qualquer hora, às vezes só para irritar. Você levanta, exausto, como se nem tivesse deitado, e olha ao redor, todos com a mesma cara. A expressão universal de dormir pior que um saco de pedras. Mas ninguém comenta, porque reclamar do sono é luxo. Dormir mal é parte da rotina, e a rotina, você já sabe, é um loop infinito de desconforto com cheiro de pão queimado. Acordar na Idade Média não é sinal de recomeço. É só a pausa no sofrimento noturno sendo substituída pelo sofrimento diurno. Um ciclo bem equilibrado de cansaço permanente. E se você está aí agora, deitado na sua cama macia, com lençóis limpos, travesseiro ergonômico e ar-condicionado, parabéns. Você venceu na vida, porque já dormir sem dividir o colchão com 3 primos, 2 galinhas e um rato hiperativo é privilégio de rei.
Você se levanta com a lombar pedindo demissão, ainda meio zonzo, ainda inteiro sujo e com uma tarefa pela frente, se vestir, ou melhor, revestir-se de sofrimento têxtil. Porque na Idade Média, a moda é menos sobre estilo e mais sobre sobrevivência com tecido. E o seu armário é... Você não tem armário. O que você tem é uma peça de roupa. 2, se for da elite do suor. Você repete a mesma túnica, o mesmo capuz, a mesma calça, quando há calça, todos os dias. Porque é isso ou ficar pelado e esperar que ninguém repare. Seu traje é feito de lã grossa, fiada à mão, por alguém que provavelmente perdeu um dedo no processo. A lã coça, ela irrita e ela conserva o cheiro de forma quase científica. Você veste sua túnica com a mesma alegria que alguém veste um saco de cebolas, sem esperança de parecer ou se sentir bem. As cores: marrom, bege, marrom mais escuro, tudo em tons de terra molhada depois da tempestade. Cores vibrantes são raras. Exigem pigmentos caros e processos que só a elite tem acesso. Você, no máximo, tem acesso à paleta chuva e poeira. E tem as meias, aliás, as singular. Um pedaço de tecido enrolado no pé, preso com uma tira. Serve mais para formar bolhas do que para aquecer. Sapato. Se você tiver, é de couro grosso, sem sola adequada e tão confortável quanto caminhar sobre espinhos. Se não tiver, você vai descalço mesmo. Porque tradição é isso, sofrer com coerência. As mulheres usam vestidos longos, com mangas que poderiam servir como cortina, e uma sobreposição que mais parece punição fashion. Para manter a decência, um véu. Porque cabelo à mostra pode causar distrações, ou ser acusado de feitiçaria. E tudo isso costurado à mão, sem zíper, sem botão, sem nada. Apenas fé, cordinhas e teimosia. E os cabelos, você tenta manter. Mas sem shampoo, sem condicionador e com uma escova feita de madeira e crina de cavalo, o que você consegue é uma massa capilar que desafia a física. Você amarra, trança, cobre e reza para ninguém comentar. Se tiver piolho, e vai ter, você apela para métodos tradicionais: vinagre, cinza, azeite e a já clássica técnica de cutucar até ver o bicho cair. Porque saúde capilar é uma batalha perdida. E os nobres? Os nobres vestem mais camadas que uma cebola paranoica. Roupas bordadas com tecidos como linho, seda e até veludo. Todos importados, caros e completamente impróprios para o clima. Mas não importa, é tudo sobre ostentar. Eles preferem suar em seda do que parecer pobre em algodão. Usam sapatos pontudos, tão pontudos que parecem armas. Quanto mais longo o bico, maior o status. Tem gente tropeçando no próprio sapato só para provar que tem dinheiro. E eles passam perfume, sim, porque banho é raro até entre a elite. O cheiro é coberto com lavanda, rosa, âmbar e negação. Você vê um nobre e pensa, ele está limpo. Mas não. Ele só está aromatizado. Debaixo daquelas roupas lindas tem o mesmo suor, as mesmas manchas e a mesma falta de sabonete. A diferença é que ele pode pagar alguém para fingir que não nota. Agora, há um detalhe especial sobre roupas íntimas. Basicamente, elas não existem do jeito que você conhece. Cueca, calcinha, isso é ficção. Há panos enrolados, pedaços de tecido amarrados, uma espécie de fralda improvisada. Tudo desconfortável, tudo reutilizado até virar pó. E como é lavado? Às vezes às vezes chove. E quando chove de verdade, você se molha. Capa de chuva? Invenção futurista.
Você se enrola numa manta de lã que absorve a água com eficiência. Fica encharcado e pesado. Uma experiência de vestir um cobertor molhado que também coça. Roupas são reparadas, costuradas até o limite. Quando um tecido se desgasta, ele vira parte de outro. A economia circular é real. Um vestido vira camisa, que vira pano de chão, que vira bandagem, que vira história. E em ocasiões especiais, como casamentos ou festividades, aí você tira o melhor trapo. Uma roupa guardada com carinho, usada uma vez por ano e mantida longe da palha e dos ratos. Você veste com orgulho e ela coça igual. Mas pelo menos tem um bordado. Agora, se você for acusado de qualquer coisa e sempre tem uma chance, você pode ser obrigado a vestir algo como punição. Chapéus esquisitos, túnicas invertidas, roupas com cores chamativas como forma de humilhação pública. A moda da vergonha era bem criativa. E não tem como recusar, porque recusar é dobrar a punição. No fim do dia, você tira a roupa. Ou não. Às vezes dorme com ela mesmo, porque tirar e colocar tudo de novo de manhã é um sofrimento extra. E, sinceramente, você já está com um nível de energia abaixo do piso. Você vira para o canto, enrolado no pano que sobrou, e torce para não congelar. Sim, na Idade Média, estilo era relativo. E conforto, uma ilusão. Você se vestia para não ser punido, para não morrer de frio e, de vez em quando, para não atrair olhares estranhos na feira. E o mais incrível, você sobrevive, mesmo parecendo um boneco de pano que caiu no estábulo. Você vive, trabalha, coça e segue em frente, porque não existe look do dia. Existe look da sobrevivência. Você segue sua vida medieval, coçando, carregando, reclamando mentalmente e achando que não ficaria pior, até deparar-se com o tema que faz qualquer nariz moderno tremer de medo: os resíduos domésticos. Na sua casa de terra batida e tábuas tortas, tudo é descartado sem cerimônia. As fezes, a urina e os restos de comida vão direto pela janela ou por uma ranhura no chão, direto para a rua, para que o vento, os insetos ou um eventual gato faminto façam o serviço. É o equivalente medieval de clicar em enviar e ignorar a bagunça que ficou para trás. Você até pensa em implantar um balde, mas não. Ele já serve como depósito de escória, como utensílio de vaso sanitário ou base para outro exercício de equilíbrio matinal. Não há lógica, apenas resignação. E roupa, você lava, quase nunca, raramente. E só mesmo se tiver um ritual comunitário. Um dia reservado à água fria, se tiver água disponível. Você esfrega manualmente, rotaciona no riacho, se for possível, e mesmo assim, a galeria de insetos agradece ao se mudar de casa ou de corpo. Mudar de roupa é mito, mudar de pele, quem sabe. Apesar dessa bagunça integral, até havia certa preocupação com higiene pública, principalmente em cidades medievais como Coimbra, onde as autoridades tentavam regular a limpeza de ruas, esgoto e saneamento, mesmo com pouco sucesso prático. Mas você, por ali, vive na zona rural, onde regulação é uma palavra emblemática, linda em teoria. A realidade é essa: a rua cheira, o chão é lama ou poeira misturada com miséria, e os dias de chuva trazem um coquetel odiável de tudo que foi jogado na frente da sua casa. Você anda pela rua e sente que tem vida ali, e não só a que você respira. Percevejos, moscas, larvas variadas, insetos que nem nomezinho têm e agradecem pela abundância. Você aprende a andar de olhos semicerrados, nariz trancado,
um pouquinho de nojo contido para sobreviver. E quando chove muito, a lama vira parte da casa, o conteúdo da rua se espalha por toda parte e o cheiro se intensifica com a compostagem repetida. Surpresas desagradáveis no chão viram decoração. Você pisa sem medo, ou com medo resignado. Não há porão sanitário, tanque, latrina subterrânea, nada disso. O balde continua sendo estrela. E você, ao final do dia, pensa, se ao menos tivesse plástico moderno, eu poderia esconder essa miséria com menos vergonha. Esse caos sanitário molda sua vida inteira. A comida, o sono, a roupa, o ar que respira. Até o humor coletivo. Ninguém ri muito. Qualquer alegria vira nariz franzido, como um espanto compartilhado pela humanidade atolada no mesmo barro. E você segue, incríveis 1000 palavras depois, respirando o legado medieval da inexistência de descarte racional. Porque na Idade Média, resíduos são como família. Ficam onde a natureza, ou o acaso, decide, e viram parte da paisagem. Você segue nesse loop medieval, onde o cheiro é seu companheiro mais fiel, e o banho, um mito urbano. Mas chega uma hora em que a sujeira vai além de pele, roupa e ambiente. Ela invade sua saúde coletiva. Bem-vindo à Academia das Doenças, um estudo intensivo e coletivo do que a beleza fisiológica medieval pode proporcionar. Você vive numa aldeia e de vez em quando surge algo que todo mundo conhece como febre. É uma visita familiar. Ela chega devagar, mas com a certeza de que vai transformar todo mundo em pacientes. Não é gripe do século XXI. Imagine uma ressaca com delírio, dor intensa e pele pegajosa como pão quente. A medicina é limitada. Você chama o curandeiro local, que tem um repertório de soluções milagrosas, chá de ervas que deveriam aliviar a febre, ou uma incisão com lâmina de metal duvidoso para descarregar o excesso de mal, segundo ele. A chance de cura? Aproximadamente a mesma de sobreviver ao cochicho de um rato encafifado. Doença traslada de casa em casa por contato físico, toque compartilhado. Lembre-se, lavar as mãos era ficção científica. E ainda mais rápido dentro de igrejas, mercados e tavernas. Uma tosse aqui, um espirro ali e pronto. Transmissão garantida. É como gripe, só que exacerbadamente mais eficiente. Você tenta se proteger, mas o isolamento é quase impossível. As casas são apertadas, as paredes são de madeira com frestas e os vizinhos aparecem dizendo: "Você não está bem", exatamente quando você preferiria ficar invisível. O curandeiro responde com simpatias, colocar alho no peito, rezar frente à vela, vestimenta esquisita e às vezes, quem sabe, funciona. Se funcionar, maravilha. Se não, também funciona. Aliás, para te enterrar. A peste, quando chega, e ela chega às cidades, claro, se espalha com a eficiência de um emoji viral. Os ratos, os insetos, o toque humano e o medo ajudam como condimentos extras nessa sopa de doença. A peste não escolhe. Sujou? Você está na lista. E aí segue a dança macabra das carroças, sepultamentos em massa e aldeias isoladas como se fossem castelos de gente em risco. A maioria não entende medicina. Ninguém ensina. Doença vira culpa espiritual, pecado ou maldição. E a limpeza da alma, nesse caso, é feita com penitência ou jejum, não com sabão. Você fica mais doente, psicológico e fisicamente, mas de alma tá ótimo. Se pegar uma infecção qualquer, como um corte no campo,
a chance crescer de tomar proporções épicas e virar gangrena é alta. Você pode amputar ou você pode só orar para sobreviver com o membro dolorido. O curandeiro pode usar vinagre quente ou manteiga salgada. São probabilidades divergentes de sucesso e nenhuma é agradável. E quando você acha que não pode piorar, entrar a diarreia medieval. Aquela que parece faxina interna forçada. Você vai ao balde improvisado, conhece a filosofia do desconforto líquido e vive a emoção de saber que a água era tão suja quanto o potage do almoço. Cada descarga é uma maratona de agonia e humildade. A fome vem como coadjuvante. Fracos, doentes e esgotados, vocês seguem trabalhando porque o senhor feudal exige e a terra não perdoa. Se você parar, morre. Se continuar, morre com esforço. A diferença é tipo escolher se a flecha do inimigo será lenta ou rápida. E a higiene? Apenas uma pálida lembrança. Banhos raros, roupas lavadas quando sentem a necessidade. Um calcário humano que desculpa até a anatomia. O feudo vira laboratório de patógenos, reino de mofos e sombra incandescente para infecções. Mas há esperança. Com o tempo, mudas táticas aparecem. Em algumas cidades, o saneamento começa a melhorar levemente, com melhor esgoto, águas mais reservadas e limpeza mínima de rua. Também surgem noções rudimentares de quarentena, isolamento e controle de doenças entre vilas e portos. Lentamente, mas começa a roçar na agricultura social como uma luz fraca, tipo lamparina distante. Você segue seu caminho, respirando desafios, mas às vezes levantando com mais vapor por respirar menos peste. Você sobrevive, com sacrifício, coceira e cheiro. E talvez algum dia, com sorte, chegue ao futuro onde banho e antibióticos são realidade. Você já passou da metade dessa jornada medieval suada e fedida. E talvez esteja pensando, será que essa porção de imaginação suja tem limites? Spoiler, não tem. No século medieval, até a água quente é uma questão de classe, autoridade e muita preguiça vitoriosa. E o pacote já vem com sociabilidade tragicômica. A primeira surpresa é entender que banho existia sim, mas não como você imagina. Não é Netflix, geladeira ao lado, banho sem água congelante. Era um evento comunitário. Sim, agora o horror fica pior. As pessoas às vezes tomavam banho, juntas. No balneário comunitário, chamadas casas de banho, todo mundo se despia e mergulhava junto, conversava, fofoqueava, comia, bebia. Era tipo a versão medieval do bar, só que sem sabor e sem banheiro privado. Se você achou que ver gente conjugando verbo no chuveiro era esquisito, imagine isso com música ambiente ou água morna, que já é luxo. Agora, para alguns sortudos ou imundos privilegiados que tinham dinheiro, tempo ou parentes poderosos, havia a opção de um banho mais particular, mas privado era relativo. Poucas paredes, pouca água quente e, às vezes, um banho com óleo perfumado, se fosse um lord ou lady. Você imaginaria conforto? Só se tivesse cerveja e sabão. Você fica com vergonha por imaginar que não dava banho? Não se preocupe, médicos da época recomendavam. Eles sabiam que água limpa o corpo, mas era trabalho. Tinha que esquentar água, carregar baldes, dividir com a vizinhança. Resultado, banho virou raridade ritualística, tipo um eclipse solar. Em mosteiros, a história era um pouco diferente.
Os monges tinham lavatórios, tipo pia coletiva com água corrente, onde lavavam mãos antes das refeições. Às vezes, até tinham toquinhas de pano trocadas regularmente. Um mini spa monástico sem manicure era a parte higiênica da vida espiritual. Se você está pensando por que essa dualidade de higiene medieval, a resposta é simples: recursos. A água era preciosa, lenha para aquecer era cara, e crenças religiosas também ajudavam a desencorajar banho frequente. Abrir os poros era, segundo a crença, deixar doenças entrarem. Então, tomar banho era desaconselhado até pela sua opinião pessoal de proteção contra resfriado ou peste. Mas espere. Em algumas cidades maiores, especialmente no mundo islâmico, como Córdoba, Fez, Bagdá, existiam os famosos hammams, banhos públicos divididos por gênero, com salas de calor, âmbar, vapor e convívio. Era um turbilhão de água limpa, sociabilidade e escambo de fofocas. Se você quiser um banho quente e social, o hammam era o lugar. Tem gente que se reunia ali antes de casamento, festinha ou para socializar com quem também queria dar aquele mergulho. Agora vem seu momento. O choque de perceber que banho existia, mas era como um meme raro. Você, camponês, mal tinha tempo para dormir. O curandeiro mal lá sabia o que era sabão de verdade. O que existia era tallow soap, feito de gordura animal e cinza. Cheiro? Suave como cueca 6 dias sem lavar. Só o povo rico tinha acesso a óleo perfumado, bazar de banho e roupão limpo. E banho era evento, não rotina. Enquanto isso, o imaginário coletivo medieval fermentava a crença de que a sujeira era escudo contra doenças, banho era tentação demoníaca e lenha era ouro. Um prato cheio de ironias que você vive em carne, osso e odor. Você segue nessa viagem, fedido, consciente da escassez de água e absídio de sabão, aprendendo que viver na Idade Média era tipo cruzar o deserto sem garrafa nem vontade de parar. E ainda assim, você está aqui firme, coçando até nos pensamentos, porque a higiene medieval era um espetáculo de resistência. E você viveu para contar essa história fedida. Você está sobrevivendo dia após dia nesse universo onde higiene é quase uma superstição, raridade para quem pode pagar e assunto de gossip. Mas existe um momento especial que as pessoas respeitam com fervor. O ritual da lavagem de roupas. E não é Netflix, não. É quase um culto comunitário. Na vila, lavar roupa é um evento semanal, quando dá realmente. Você acorda cedo, pega o balde, bacia ou uma tigela de madeira, reúne sabão rústico, madeira e gordura que se transformam nisso, e se dirige ao rio, ao riacho ou ao lavador público. Um pedacinho de terra reservado para o lavar coletivo, de onde sai resfriado, papo fiado e roupa mais leve. Chegando lá, você vê uma fila descontraída. Mulheres, principalmente, algumas crianças e às vezes algum homem que quer ser moderno ou só fugir do sofá fedido. Cada uma bate o tecido com força no peso da indignação e limpeza, esfrega como se expulsasse pecados e torce para a vista do dia não coçar. Enquanto bate a peça, túnica, fralda, meia que quer existir, conversa rola tipo podcast improvisado. Você ouviu? O porco do vizinho sumiu, tem festa, mas vai ter cheiros. O curandeiro tá cheio de bolhas. E tudo isso regado a água fria ou morninha, espuminha feita com cinza e o perfume leve de desesperança. Você tenta lavar sua própria roupa, esfrega, enxágua, torce com toda a força que tem e não tem quase nada. Depois pendura nos galhos, pedras
ou em corda improvisada. Aí reza para chuviscar, porque se vier sol forte, a cor desbota. Se chover demais, ela fica com cheiro de raiz podre. Roupa íntima? Nem pense. É a peça mais cara emocionalmente. Você lava menos ainda. Se vira com pano seco, cinza e a mesma camisa. Até que um dia vira tradição. Hoje é a roupa íntima da semana. E roupa das crianças? Ah, essa vira trapo de chorar. Enquanto tropeçam, molham e contaminam tudo, você tenta lavar o que pode. Sob o sol fraco, com restos de comida grudada e torcida silenciosa. Mas o ciclo se repete. Criança babando, roupa suja, rio sujo, você sujando de novo. Agora, se você vive em cidade, sim, existe, pode ter acesso a algo como uma lavanderia comunitária oficial. Tipo lavador urbano. Um espaço público coberto com uma bacia de pedra ou madeira, onde várias pessoas fazem sua lavagem semanal simultaneamente. Acabou a pátria isolada de sujeira. Agora é show público de sabão escasso e conversa grudenta. E vira planície de fofoca. Fulano passou sabão de gordura de animal. Ciclana trouxe sabão perfumado se gabando. Um desfile de julgamentos. Enquanto isso, roupas luxuosas da realeza ou da nobreza são enviadas para lavanderias profissionais. Cavalos e criados levam os uniformes bordados, vestes nobres, capas, e chegam de volta com aroma que disfarça a rotina de excremento coletivo. No seu mundo, isso é ficção. E as roupas sagradas? Pois bem, as vestes do padre do altar são lavadas de forma especial, com incenso, água aquecida, quando possível, e perfumadas com flores. É para manter a aura sagrada e não o cheiro humano. Um ritual de limpeza pontual e simbólico só para barbatanas. Você, por outro lado, reza para sua roupa durar até o nascimento do próximo sobrinho. Com o tempo, há quem comece a lavar a si mesmo também. Lavar só as mãos com sabão de gordura ou tallow soap, às vezes depois de comer, quando há honra, educação e sabão. Ou lavar o rosto no riacho com água gelada para não parecer morto demasiadamente cedo. Você tenta replicar o gesto. Lava a mão por educação. Lava o rosto por higiene parcial. Mas o banho inteiro ainda resta como mito rumoroso. E em mosteiros? Existe uma pia coletiva chamada lavatório. Monges lavam as mãos antes das refeições com água corrente de um tanque que pode ter torneira primitiva. Tem toalhas guardadas num armário. É quase um spa primitivo. O resto da sua aldeia? Um rio sujo ou nada. Está quebrado, mas é real. Nessas lavagens, você percebe algo precioso, o simbolismo de limpeza social. Não se trata só de roupa, mas de ser visto limpo ou menos fedido, na feira, na missa, no julgamento silencioso dos vizinhos. Lavagem vira sinal de status invisível. Se você lava roupa, você existe socialmente. Mas o drama continua. Falta lenha para aquecer água, cinzas fogem, sabão acaba, a corda cai, chove. Você vai repetindo o ritual coletivo e resignado que é a sua rota de escape dos tecidos podres. E ainda faltam mais palavras para chegar a 1000? Pois bem, enquanto seca, a roupa balança ao vento e espalha odores, ou tenta sumir deles. Você observa cada dobra, torce para que relembre menos o café fermentado derramado ontem. Quando finalmente está seca, você guarda ou veste novamente, porque peça limpa é peça usada mesmo sem estar limpa. Você se muda de roupa só por obrigação. Tirar roupa suja é trabalho extra. Então, muitas vezes, dorme com a do dia anterior. Uma tradição
de quem não desperdiça fibra. Acorda, espelha, finge frescor e, se chover de novo, lá vai lavar tudo de novo. Uma rota de iodo emocional, mas você encara, porque roupa limpa, por mais breve que seja, traz um alívio quase terapêutico. Esse ritual, batida da roupa, enxague, torção, secagem, reuso, se torna sua meditação semanal. Um ato de paciência, dor, palavra social e esperança de que por alguns minutos você consiga lembrar como é ser minimamente apresentável no mundo medieval. E você segue lavando histórias, escape e tecido, rumo ao próximo bloco, com roupa torcida e história para contar. Você sobreviveu à lama, ao vestiário de roupa de trapo e ao potter's vivo, mas a vida segue com necessidades mínimas de higiene que, para sua surpresa ou não, eram praticadas mesmo assim. Embora nada pareça limpeza moderna, havia rituais básicos que todo mundo conhecia. O top and tail medieval, os cuidados com as mãos e o aperto discreto nos dentes. Logo pela manhã, antes mesmo de abrir os olhos, você estende o braço sem exatamente pensar e se depara com algo molhado que não é cisne. Vai lá e lava o rosto. Nem todo dia, mas sempre no suficiente para enxergar que sim, você continua existindo. Esse gesto de lavar a cara é um hábito quase automático que traz alívio. A água fria correndo se misturava à resignação, e não ao sabonete, mas já dava uma sensação de início de dia. Mesmo que com cheiro de cebola. As mãos molhadas com frequência, principalmente antes de comer. Na maioria das casas, talheres não existiam. Então você comia com as mãos e tinha direito, por etiqueta, não por luxo, a molhar os dedos num balde ou bacia. Se a casa era menos miserável, havia uma jarra de água perfumada ou com pétalas de rosa, mesmo que o resto do lugar exalasse menos perfume do que um chulé forte. O ritual era claro: mão limpa, menos bactérias, ou pelo menos menos visíveis. No mosteiro da vila próxima tem lavação formal. Cada irmãozinho puxa água, bate palma, lava a mão num lavatório coletivo chamado lavatorium, uma estrutura com algo como uma pia comunitária. Depois, cada um enxuga na toalha guardada numa prateleira. É o spa medieval mais limpinho que existe ali. E os dentes, seus pobres dentes, ninguém escova, mas forçava um trapo de pano nos dentes ou mastiga um galho seco para tentar dar aquele retoque. Se tinha dente ainda. Gente nobre passava cravo, sal ou ervas esmagadas nos dentes maléficos. Você tenta repetir em casa, só que o pano é o mesmo da roupa e a erva é só o que acha no quintal. Resultado: hálito que faria um javali recuar, mas dente ainda no lugar por enquanto. Você acha que isso tudo é pouco? É. Mas era o suficiente para continuar em pé sem ser acusado de bruxaria ou espírito maligno. Porque limpeza, na Idade Média, era moral e física. Se você lavava, era mais respeitável. Se não lavava, podia ser acusado de preguiça, sugismundo ou pior, impuro. E então surge algo curioso. Sim, muitos lavavam o rosto, as mãos, os dentes, mas só o essencial. A nobreza e o clero, com a ajuda de servos, transformou esse momento em mini espetáculo com água perfumada, cubas de cobre, música e toalhas brancas limpas, que vibravam entre as mãos dos cortesãos como tapete vermelho de invisibilidade. Eles lavavam para parecer santos, ou pelo menos fingir. Enquanto isso, você, lá no seu canto de palha e piolhos, lava o que pode e tenta aproveitar a água que sobra. Qualquer resquício de frescor era um luxo.
especialmente nas manhãs frias. Você olha o rosto no reflexo lamacento de uma panela e imagina que é o rei por alguns segundos, mas logo algum cheiro estropiado te lembra. Você continua fedido, mas consciente. Ao longo do dia, se suas mãos mancham de suor, barro ou lodo, você tenta enxaguar novamente. Nada muito profundo, só o suficiente para a comida não ficar com gosto de terra. Raros eram os que tinham um pote com água só para isso. A maioria se contenta com o gesto mecânico, rápido, quase robótico. Mesmo assim, o gesto existe. E à noite, você lava o rosto de novo, agora com água fria, esperando que com ela vá embora um pouco do dia, das preocupações e da crosta que se formou entre o pescoço e o ombro. É um ritual que te leva ao limiar do sono, te lembra da água fresca e te faz sorrir. Mínimo, mas verdadeiro. Essa rotina saltitante de lavagem mínima, ritualística, mas real, era a ilha rarefeita de higiene em meio ao oceano de sujeira medieval. Não era banheira turbinada, não era chimarrão perfumado. Era um copo de água fria, um pano úmido, um galho crocante para dente, mas era o mais perto de limpeza que você podia chegar. Então você dorme, não limpo, mas instruído, com a face menos grudenta, a mão menos pegajosa e os dentes ainda lá. Só isso já é um avanço. E você acorda, no próximo capítulo, pronto para outra rodada da vida medieval fedida. Você já está quase no fim desse roteiro Fedidexcel. Mas antes do grande finale, vamos dar uma passada pela experiência de viver naquela vibe medieval, onde o cheiro coletivo reina supremo. Essa mistura única de humanidade, doença e sobrevivência que perfumava a aldeia inteira. Logo cedo, você sai de casa já com um odor de acabei de ressuscitar. Mas mal dá tempo de respirar fundo, porque a rua, o centro da vila, a taverna, exalam um espetáculo olfativo que só os incautos chamariam de ar fresco. O cheiro coletivo inclui suor encerrado em roupas de lã há dias, potage fervendo e reverberando sabores e cheiros no ar. Mistura de ervas de cura, animais presos demais e excrementos como tempero que ninguém pediu. É o perfume oficial do seu dia. A peste, quando surge, ganha trilha sonora e aroma especial. Cadáveres, depois de tempo demais expostos, exalam um componente aromático do além. Os mais fortes sentem a náusea. E você só pensa, ao menos vai aliviar essa respiração social. O povo tenta se proteger de alguma forma, com incenso, com máscaras de pássaro bico furado cheios de ervas aromáticas, com chucrute ou coisa parecida. O cheiro, nesse caso, vira sacramento. Cheira mal? Então é peste. Cheira melhor? É só vergonha disfarçada. O equilíbrio é uma miragem. Você sente que cada rua tem seu aroma temático. A Rua do Ferreiro cheira fumaça e ferro. A Rua do Açougue exala humor de boi e sangue entorpecido. A viela, perto da taverna, é um coquetel de suor. Cerveja velha e risos sem limite. A higiene coletiva é quase zero. As pessoas compartilham o ar e os odores. Se o vento mudar, o seu nariz muda também. E ele aprende a identificar quem passou por onde. O latifúndio das amantes do pão fede diferente das pessoas que bebem chá de ervas. E o cheiro de roça tem assinatura própria, que você só consegue perceber quando entra. Você sobrevive nisso e começa a desenvolver uma espécie de radar olfativo. Aqui cheira a banho recente? Não? Então mantenha distância. Tudo uma estratégia instintiva de imunização nasal. E aí você percebe que o cheiro era parte do tecido social.
Se cheirasse melhor, era festa. Se cheirasse pior, era desculpa para 30º curta-metragem sobre peste. Você não reclama. Adaptar-se era a regra. Se tentar reivindicar tela de cheiros, te tomam como herege. Durante surtos, cheirar bem vira símbolo de status. Se você tem óleo perfumado, se troca de roupa limpo, se evita excremento recente, você tende a ser visto como alguém. Mas, em geral, essa elite fedida ainda estava imersa nessa miscelânea aromática. E você continua ali, respirando tudo. Até que aprende algo curioso. O cheiro mais marcante não é da sujeira, mas da sobrevivência compartilhada. É o odor de gente que acorda, maquina, improvisa, lava o rosto quando dá e ainda põe o pé fora pensando, consigo respirar por mais um dia. Às vezes o odor coletivo te impressiona mais que a miséria. É como cultura concreta. É vívido. Você lembra das pessoas antes de ver os rostos, pelo cheiro. É memorável e medonho, mas memorável mesmo assim. E essa experiência molda seu senso de comunidade. Ninguém escapa. Todo mundo fede junto. E é essa uniformidade pútrida que acaba criando, pasme, um sentimento de solidariedade fedida. Então você respira fundo ou tenta e segue adiante. Porque os odores da história são parte da herança da humanidade. E você viveu isso, vive, fedido, mas consciente de cada filamento de ar que te cerca. Logo, só falta o bloco final. E aí sim você vai poder fechar os olhos com esse cheiro de história grudado na alma. Mas pelo menos com o ritual quase completo. Você chegou até aqui, sobrevivente dessa epopeia medieval de cheiros, dentes tortos e crostas epidérmicas. É hora de fechar o espetáculo. Sem acorda, dorme, acorda. Mas como a coisa realmente termina para quem viveu neste mundo de sujeira enciclopédica. Vamos encerrar esse pesadelo com o mesmo ritmo arrastado com que a sujeira se acumulava. Natural, sem pressa e com aquele gostinho de ufa, acabou. Você termina mais um dia, ou mais um ciclo eterno, com o cheiro impregnado, os músculos cansados, os ossos grudados em roupas repetidas. Mas o que importa é a conclusão. Você sobreviveu. Mesmo que ninguém tenha feito uma cerimônia para comemorar, sua persistência já é glória medieval. O dia acaba com aquela resignação doce, como se a sujeira fosse parte de você. Você pensa, se amanhã me acordarem com excremento, pelo menos estou acostumado. A lama virou companhia, o odor virou trilha sonora, e o banho, bem, foi tipo unicórnio histórico, falado, desejado e raríssimo. E agora, enquanto este bloco final se estende no ar, quase como aquela nuvem fedida que ninguém comenta, você vai perceber que sobreviveu a uma época em que não tinha papel higiênico decente, banho era raridade, roupa limpa era lenda. E a ciência de lavar as mãos só chegava quando já tinham inventado a peste. Mas você soprou as velhas espalhadas no rosto, apertou os punhos endurecidos e seguiu em frente. E isso, nessa Idade Média mal cheirosa, provavelmente é o maior feito de todos. Já aqui, no seu momento contemporâneo, você está pronto para fechar os olhos. O nariz pode estar revirando, mas o sono vem chegando. E o texto se fecha, com o mesmo anticlimax que a medieval tinha para qualquer ideia de higiene. Boa noite, ouvinte cansado. E até a próxima Durma com História Chata.